de número 15. Gênesis 45, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 15. Eu vou ler o primeiro versículo, queria pedir a ajuda dos irmãos, aqueles que puderem. Cada um ler um versículo, por favor, até o 15. E diz o seguinte, palavra do Senhor. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Aí, orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos pela ação do Senhor em nossas vidas neste momento, nos dando sabedoria, nos dando entendimento da Tua palavra, que o Senhor ilumine a nossa mente para podermos compreender com toda a clareza o que este texto tem para nos ensinar nesta noite. Que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor venha nos transformar, ó Pai, através desta palavra, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, nós estamos falando então às quartas-feiras sobre relacionamentos e falamos de algumas posturas que são importantes conforme as Escrituras nos mostram que nós, como cristãos, como igreja, precisamos ter. Mas nós sabemos que desde o início, desde Gênesis, lá no Éden ainda, os relacionamentos eles começaram a ter desavenças. A partir da queda, aquilo que era para ser perfeito passou a ter dificuldades. Começando no relacionamento entre Adão e Eva, onde existia então harmonia, existia paz entre eles, e de repente nós vemos então que há uma acusação,
querendo culpar o outro, um querendo controlar o outro, e assim por diante. A história nos mostra que outros relacionamentos conturbados, piores, apareceram, né? Nós temos Caim e Abel, você continua a história, você vai observando diversos outros. Brigas, discussões, divisões estão presentes nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos entre os irmãos, os relacionamentos entre os colegas de trabalho, entre os vizinhos, por causa do pecado. Então nós precisamos pensar como buscar a reconciliação com as pessoas, porque os princípios nós sabemos, nós já estudamos alguns aqui, que nós precisamos amar uns aos outros, precisamos dar suporte uns aos outros, precisamos então ajudar, conviver, apoiar, acolher. Mas e quando isso não acontece? Quando este amor não acontece? A mágoa então começa a fazer parte, a tristeza, o afastamento, as discussões, as brigas, e nós precisamos então entender o que a palavra nos diz: viver em paz uns com os outros. E para isso é preciso, em alguns momentos, buscar então a reconciliação. Nós vamos olhar para uma história que você conhece, acabamos de ler um pedaço dela, que é a história de José, e ver quais os princípios então que José traz para nós entre o relacionamento que ele tem com os seus irmãos, e vai nos ajudar a pensar então nas nossas posturas para buscarmos o relacionamento com outras pessoas. Quando você olha então a história de José, só para nós podermos então recordar, ainda no capítulo 37 de Gênesis, quando começa toda a história de José, ele é vendido pelos irmãos como um escravo, né? Nós vemos então que eles mentem para o pai, fingem que o irmão havia morrido, e a história passa, e José, ao invés de então ter uma vida ruim, ele acaba num posto de muita importância. Ele acaba então sendo o governador do Egito, né? Capítulo 41, então mostra esta circunstância que Deus então prepara para José. E a história continua, né? Nós vemos que então chega um momento onde esse irmão agora vai se encontrar novamente com os outros, né? José vai encontrar então com seus irmãos, por quê? Porque uma grande fome está acontecendo na terra deles, e eles sabem então que é no Egito que eles vão encontrar o suporte, né? Onde há todo o suprimento dos alimentos. Alguém pode ler para nós, antes desse texto aqui, capítulo 44 de Gênesis, versículo de número 10, por favor. Vejam só, então há um momento aqui na vida de José com seus irmãos, onde ele quer a reconciliação. Ele vivenciou uma situação muito complicada, onde eles se afastaram, onde eles não se viram mais, e o tempo passa, e agora eles então estão diante do irmão, mas não o reconhecem de imediato. O texto mostra então que José, ele já havia perdoado os seus irmãos. Porém, nós não podemos aqui confundir perdão com reconciliação. Porque nem em todos os momentos, quando você perdoa alguém, é possível a reconciliação. Porque a reconciliação, ela não depende de um lado só do relacionamento. Depende dos dois, né? A pessoa pode ter feito algo contra você, ela pode ter uma postura completamente contrária à vontade de Deus, e ela continua assim. Então é possível alguém perdoar o outro e não haver a reconciliação, porque não houve mudança na outra pessoa. O que José está vivendo nesse momento é um instante onde ele já perdoou seus irmãos. Até porque o texto mostra então que ele vai realizar um teste com eles. E esse teste é para quê? Não para que ele possa perdoar, porque ele já perdoou, mas para que ele possa reconciliar-se com seus irmãos.
E para que haja essa reconciliação, ele precisa saber se os irmãos continuam os mesmos. Os mesmos que o traíram, que o venderam, ou seja, venderam o próprio irmão como escravo, não se importando nem um pouco com aquilo que ele iria viver. Qual é o teste, então, que José faz? José, então, pede que um dos seus escravos coloque uma taça na bagagem do irmão mais novo, Benjamim. E ele, então, diz para vasculhar. Manda que eles voltem para vasculhar, então, aquelas bagagens que eles estão levando, suprimentos que ele mesmo havia fornecido. E então, no versículo 10, como nós lemos, ele diz, então, eles estão aqui conversando, Judá está respondendo a ele, conforme aquilo que ele já havia dito, em quem, então, por encontrada essa taça, este se tornará, então, seu escravo. E o que acontece nesse momento? Acham na bagagem de Benjamim. Benjamim é o irmão mais novo. E qual é a postura dos irmãos nesse momento? Vejam só, a questão é diferente quando você fala entre perdão e reconciliação. Para que haja reconciliação é preciso ter mudança de postura. Então, nesse momento, Judá levanta e ele então se coloca diante do irmão. E agora sim, versículos 33 e 34, o texto diz: agora, pois, fique o teu servo em lugar do moço, por ser... Vou ler aqui na minha versão. Em lugar do seu moço, por servo do meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja o mal que a meu pai sobrevirá. Então veja, ele está falando aqui que eles não deveriam deixar Benjamim, o irmão mais novo, ali. Judá está se propondo a ficar no lugar daquele irmão, para que não venha então trazer a tristeza ao pai novamente, como já havia acontecido quando José então havia sido morto, como era a notícia que eles tinham passado para o pai naquele instante. Então vejam só, é preciso então, para haver reconciliação, buscar a mudança. Nós temos então visto relacionamentos que estão destruídos, corrompidos por causa dos erros, porque nem em todos os momentos nós conseguimos então manter a nossa santidade. Às vezes falhamos, e quando falhamos, o que nós fazemos? Precisamos buscar a mudança, o arrependimento, voltar àquilo que é agradável ao Senhor. Os irmãos então naquele momento, eles já não são mais os mesmos, eles mudaram a postura deles. Eles não querem agir com Benjamim da mesma forma como eles agiram para com José. E aí, então, é possível que aconteça esta reconciliação. Quando nós olhamos a palavra, nós vemos, então, algumas diferenças nas posturas de outros servos do Senhor. E como o não tratar dos erros trouxe piores consequências. Quando você olha, então, a história de Davi, nós lembramos então que Aminon apaixonou-se pela sua meia-irmã Tamar, e ele então abusou da sua meia-irmã, e aquilo gerou um transtorno dentro da casa, ou seja, relacionamentos que estavam já desgastados. O que é que Davi faz com Aminon? Qual é a atitude que ele tem para com seu filho? Ele não reage. Ele não repreende, ele não corrige para que haja mudança de postura, para que haja arrependimento. E então traz piores consequências. A história nos conta então que Absalão, outro filho de Davi, irmão de Tamar, fica irado. E naquele momento, então, pela sua ira, pela sua revolta, ele manda tirar a vida de Aminon, seu meio-irmão. Davi, naquele instante, reage de qual forma? Continua não fazendo nada, omisso, sem corrigir os filhos. A história só piora quando a correção não acontece, quando o pecado permanece. Porque então Davi é perseguido pelo próprio filho, para que ele então fosse tirado do trono. Absalão tenta matar o próprio pai. Então o que nós vemos aqui? Uma família que tinha conflitos nos seus relacionamentos, mas que nenhum deles buscou a mudança.
Davi não buscou a mudança, sendo ele o pai, o responsável, o cabeça do lar para direcionar. Os filhos não se arrependeram das suas ações pecaminosas. Isso só trouxe consequências piores. Quando nós olhamos então a história de José, nós vemos então que José poderia não ter feito nada em favor dos seus irmãos. Ele poderia não ter cuidado dos irmãos nesse momento. Eles me traíram. Eu estou chateado com eles, eu estou irado com eles, eu quero a morte deles, eu tenho poder para isso. Afinal de contas, ele era o governador. Ele tinha autoridade agora sobre eles. Ele poderia não suprir as necessidades. Mas ele faz um teste, porque ele quer a reconciliação naquele instante. E nesse teste eles mostram que mudaram a sua postura, que eles já não estavam mais vivendo da mesma forma. Então é preciso buscar essa mudança em nós, para nós podermos ver estas reconciliações, para que haja paz entre todos, para que haja então a honra ao Senhor nos nossos relacionamentos. Mas na continuação do texto, e aí entrando mais adiante no texto, no trecho que nós fizemos leitura, a história de José é bastante longa, capítulo 45, versículos 1 e 2, mostra então José, depois de perceber a mudança de postura dos seus irmãos, ele então dá-se a conhecer. Ele diz então, saiam todos da minha presença. Ele não queria que os outros soubessem que ele era parte do povo hebreu, que ele falava a mesma língua que eles e que ele era irmão daqueles que estavam ali diante dele naquele momento. E ninguém fica com ele. E no versículo 1 ainda no final, mostra que ele se dá a conhecer aos seus irmãos. E é interessante então que nesta conversa, que poderia ser cheia de mágoa, José começa a contar para eles quem ele era e principalmente então o porquê ele estava ali. Então o versículo de número 5 nos mostra aqui uma outra postura que nós vemos então na vida de José. O texto então diz: agora pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. É bem provável que os irmãos, sabendo agora que o irmão que haviam ido, que haviam dado como morto, era governador, poderia matá-los, poderia se revoltar. Então a mente deles poderia estar nesse momento confusa, sem saber o que está prestes a acontecer. E a maneira como José se comporta mostra para nós o que é que tem no coração de José. Porque ele, ao invés de mostrar para eles tudo o que havia acontecido e despejar sobre eles a mágoa, ele então lembra para eles quem é que estava os direcionando. Quem é que estava então à frente de toda a história da família deles. Aqui no versículo 5, então, que nós acabamos de ler, ele está mostrando que o seu foco está na soberania de Deus. Os irmãos agiram com maldade, pecaram contra o Senhor, sim, fizeram errado. Trouxeram tristeza a José, ao seu pai, que achava que o irmão estava morto. Mas o texto mostra que o tempo passando, Deus continuou trabalhando na vida de José. E ele, então, a partir do versículo 5 até o versículo de número 9, no diálogo que ele tem com os irmãos, ele expressa, então, a sua confiança a Deus pelas 4 vezes, ao mostrar, então, que Deus estava com ele. Deus estava direcionando a sua vida. Deus estava, então, abençoando eles a todo momento, usando aquela circunstância para preservar a família e a descendência, pois havia uma promessa sobre a história deles. Então é interessante quando nós olhamos a postura de José nesse momento, O que é que geralmente nós fazemos quando nós vamos conversar com alguém? Não, esquecemos Deus, porque a mágoa está presente. E nós queremos então colocar diante daquela pessoa tudo o que ela fez. E José nos mostra, neste trecho, aquilo que Deus já estava tratando no seu coração, pois havia o levado já ao arrependimento, à mudança, para que ele perdoasse os seus irmãos. Ao longo de sua história, ele já mostra que ele estava olhando só
para o Senhor. Então o foco dele era diferente. Vamos ler os textos? Alguém pode ler para nós? Gênesis 40, versículo 8, por favor. Então aqui ele está preso, está dialogando com aqueles que estão presos junto com ele, e ele está inserindo Deus na história. O foco de José, em sua vida, em tudo aquilo que ele está para fazer, a maneira como ele vai agir, ele então coloca Deus na frente. Capítulo 41, versículo 16, mais uma vez, alguém pode ler para nós, por favor? Mais uma vez, veja, ele olha para Deus. Capítulo 42, versículo 18. Então vejam, José está com seu foco em Deus, concentrado naquilo que o Senhor estava fazendo sobre a sua vida, sobre o seu povo, sobre a terra do Egito, sobre aqueles que estão junto com ele na prisão, sobre tudo. Ao invés de ele olhar para o problema, concentrar-se na falha dos irmãos, concentrar-se naquilo que havia acontecido, na mágoa que ele tinha sofrido antes, ele se concentra em Deus. Ele olha para o Senhor nesse momento. E ele nos faz lembrar que mesmo quando a maldade chega perto de nós, quando nos nossos relacionamentos as pessoas nos magoam, nos traem, fazem algo que nos faz então nos sentir como que rejeitados, injustiçados, traídos, apesar disso, Deus está presente. Deus não está à parte da história que nós estamos vivendo. Deus é o Senhor da história. É Ele quem está direcionando tudo para que se cumpra o seu propósito em nossas vidas. Romanos 8, 28, inclusive, o texto que nós sabemos muito bem, ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Nós servimos ao Senhor. Então, em tudo Ele usa para moldar cada um de nós, para sermos a imagem do Filho, podermos servir a Ele, continuar vivendo para Ele, continuar honrando a Ele em nossas vidas. Então nós vamos viver situações mais complicadas nos relacionamentos, em família, com irmãos, com amigos, no trabalho, vizinhos. Mas em todos os momentos, se nós queremos buscar a reconciliação com as pessoas, nós precisamos olhar para Deus em primeiro lugar, e não para nossas vontades ou para aquilo que as pessoas estão fazendo. A luta que nós temos todos os dias, de nós então voltarmos os nossos olhos somente para o Senhor. Alguém lê para nós o Salmo 139, versículo 16. O salmista vem nos lembrar onde estava Deus em sua história. Quando ainda em substância informe, o Senhor já nos conhecia. Os nossos dias estão escritos, o Senhor então sabe quem nós somos, o que nós vamos viver, qual é o propósito final do Senhor em nossas vidas, qual é o final dessa história. O Senhor é soberano sobre tudo que está acontecendo, sobre tudo que nós estamos vivendo. Ele está conduzindo a história, inclusive permitindo o mal e transformando isso em bem sobre nossas vidas. Você sabe da história de Jó, onde o Senhor permite a ação de Satanás sobre Jó, mas no fim do livro, no capítulo 42, nós vemos que Deus transformou aquela história em algo benéfico na vida de Jó, na fé de Jó. Transformou aquele homem naquela circunstância, por mais difícil que fosse. Então, quando nós pensamos nos relacionamentos,
nas dificuldades que encontramos ao longo da vida, se nós então nos fecharmos com as nossas mágoas e mantermos o pecado no nosso coração, nós sabemos que consequências piores virão. Precisamos mudar. A mudança começa em nós, para nós podermos então tentar alguma reconciliação com os outros. Se não houver perdão da nossa parte, nós não vamos conseguir dar o primeiro. Nós conhecemos a verdade, perdoamos, e então, se há mudança da outra parte, é possível a reconciliação. É possível, então, quando há mudança de postura, né? E então, quando nós nos concentramos na soberania de Deus, no agir do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa história, nós conseguimos, então, continuar caminhando para entender aquilo que Deus está fazendo. Alguém pode ler para nós Gênesis capítulo 50, versículos 20 e 21, por favor. Vejam só, os irmãos erraram. Nós não estamos aqui ignorando o que aconteceu na história. Realmente aconteceu, eles foram culpados por aquilo que eles fizeram. Mas José então consegue observar que Deus tornou aquilo em bem sobre a sua vida, sobre a vida de sua família e sobre a vida do seu povo, né? Versículo 21, então ele lembra: vou sustentar a vocês e aos filhos, ou seja, está falando das gerações então que seguirão como povo do Senhor, e nós vemos a história que acontece, esse povo se multiplica, cresce, ao ponto então de chegar até aos nossos dias, né? Porque Israel então se forma um povo muito numeroso e se espalha por toda a terra, né? O povo do Senhor, os descendentes, né? Nós vemos aqui então ao ponto de chegar a fé até nós. Então vejam só, 2 pontos muito importantes para nós aqui pensarmos em como nós buscamos a reconciliação com as pessoas. Para nós, então, focarmos, recentralizarmos a nossa visão no Senhor. Mas ainda mais, se nós vemos, então, José realizar, está aqui no versículo de número 11, do capítulo de número 45, onde ele diz aquilo que nós vimos no 21 também, do 50. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. José então revelou a sua identidade aos irmãos, ele conta aos irmãos que ele agora está como governador, ele está ali com os irmãos, faz o teste com os irmãos, né, e verificou a mudança de postura, mas ele não deixou de cuidar dos seus irmãos, né? Então veja que o texto está nos ensinando, a vontade da carne muitas vezes é fazer aquilo que a pessoa fez conosco, retribuir da mesma forma. Mas José, que estava focado então no Senhor, ele mostra então que o amor que havia nele, a transformação do Senhor que havia nele, ela é vista então agora em suas atitudes. Ele vai sustentar os seus irmãos, ele vai sustentar a sua família, ele vai abençoá-los. Pela postura em que ele está agora, na posição que ele está como governador do Egito, agora ele pode fazer isso. Ele está sendo aqui generoso para com os seus irmãos. Diferente de muitas posturas que nós vemos, né? Não, ele fez isso lá no passado contra mim, agora eu não cuido dessa pessoa mais, não olho para essa pessoa mais, não amo essa pessoa mais, nunca mais vou ser generoso com essa pessoa pelo que ela fez lá atrás comigo. Olha só o que é que José está fazendo. Ele está deixando aquilo que aconteceu no passado porque ele perdoou os irmãos. Está agindo com bondade, com amor. Por quê? Porque ele quer estar com eles. Ele quer a reconciliação. Ele quer viver com a sua família novamente, então ele diz que vai cuidar deles. O primeiro passo ele não espera dos irmãos, ele começa. Fez o teste, entendeu que eles mudaram. Então agora ele está se dispondo a ajudar os seus irmãos. Alguém para nós o texto de Romanos, capítulo 12.
versículo 19 ao versículo de número 21. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. A nossa postura é exatamente essa, como Paulo está falando, queremos nos vingar, né? A palavra melhor é essa. Quero me vingar do que aquela pessoa fez comigo lá no passado, para que ela sinta o que eu senti, para que ela sofra o que eu sofri. Mas o que o Senhor está mostrando aqui? Lembre-se, portanto, que o justo juiz é o nosso Deus. Ele vai agir em tempo oportuno, se for necessário, pesando sua mão sobre a vida daqueles que não se arrependem. Mas Ele está dizendo, então, para nós cuidarmos daqueles que precisam. Está com fome? Dê de comer. Está com sede? Dê a ele de beber. Não vença o mal com o mal. Não retribua o mal com o mal, mas fazendo o bem, sendo generoso, sendo amável com estas pessoas. Nós vemos o próprio Cristo nos ensinar a olhar para aqueles a quem nós consideramos como inimigos e orar por eles e amar eles. Porque é muito fácil você amar aqueles com quem você se dá bem, né? Aqueles que amam você, aqueles que te tratam bem. Mas nós precisamos aprender, então, a ter atitudes de bondade, que promovam a paz. Nós costumamos esperamos os outros, porque o nosso orgulho nos faz ficar no nosso lugar e olhar para os outros e julgar as pessoas, como se elas mantivessem a postura delas ao longo de todo o tempo e nunca mudassem. E evitamos as pessoas. Os familiares, os irmãos, os amigos, os colegas de trabalho. E nós precisamos buscar a reconciliação, viver a paz uns com os outros, diz a palavra do Senhor. Muitas foram as circunstâncias que nós vivemos no passado. Ficamos magoados, guardamos rancor das pessoas. Que benefícios isso trouxe? Para nós, nenhum. Quanto a mágoa trouxe, então, de solução para os seus problemas nos seus relacionamentos? Nenhum. Isso só faz com que o nosso coração continue apodrecendo por causa do pecado que ainda está. E quem sofre somos nós. Se não perdoamos, se não promovemos a paz, se não buscamos a reconciliação uns com os outros, vão existir momentos que isso não será possível? Vão existir. Por quê? Porque o outro não quis a mudança. O que depender de nós, devemos, portanto, servir ao Senhor, viver em santidade. Cabe ao outro dar conta de sua vida a Deus. Se ele é um irmão em Cristo, orar por essa pessoa. O Espírito Santo vai trabalhar na vida dela. Se ele ainda não conhece ao Senhor, orar por essa pessoa para que o Senhor converta seu coração. E ele possa entender a postura que ele deve ter, para que ele possa então viver em paz com as outras pessoas. Aquilo então que nós já vivemos, deve ficar no passado. Porque isso continua sendo trazido sobre nós, virá peso sobre peso, e vai existir um momento que nós vamos estar sozinhos. Porque facilmente nós falhamos e os outros falham em uma ou outra coisa nos relacionamentos. Ninguém vai permanecer perfeito a todo tempo. Lutamos para isso. Nos arrependemos, clamamos por perdão para isso, para voltar ao Senhor.
mas erramos. Então o que nós precisamos pensar, se queremos viver a reconciliação, o que é que impede? O que é que está no nosso coração que ainda impede de nós estarmos com os outros? De viver essa reconciliação, de viver este amor do Senhor. Atitudes de bondade. Quando você olha para a cruz, você não enxerga um Deus retribuindo a nós aquilo que nós merecemos. Você enxerga um Deus gracioso, misericordioso, que envia o seu único filho para morrer no lugar dos culpados. E como é que nós respondemos a isso? No dia a dia, queremos retribuir os outros conforme a culpa deles, quando deveríamos ser graciosos, misericordiosos, perdoadores, como o Senhor é conosco. Então eu peço que você olhe para a sua vida, para os seus relacionamentos, e você lembre-se destas posturas de José, para que você possa viver em paz, promover a paz, para que você possa honrar ao Senhor em todos os seus relacionamentos. Lutando para servir, conforme nós falamos, acolhendo as pessoas, amando as pessoas, suportando, dando suporte às pessoas, exortando se for necessário, isso mútuo, como nós comentamos, a palavra nos ensina que isso deve ser mútuo, mas se houverem falhas, busque a reconciliação. Trate o seu coração, viva em paz uns com os outros, e onde estiver, eu creio que o Senhor será honrado através da sua vida, nos seus relacionamentos, e assim nós vamos continuar expandindo o reino do Senhor conforme a sua vontade. Alguém gostaria de comentar alguma questão sobre o texto, sobre esse tema? Alguma dúvida? Alguma questão que ficou? Quero convidar você então a se colocar em pé.